Bom, então nas sessões anteriores, na sessão anterior a gente discutiu a questão agora da integração, né? E vamos partir para a última parte do que seria a essência de um código de dinâmica molecular, que é obter as propriedades físicas, né? Então essa que é a parte interessante de fazer as conexões entre o que a gente pode obter a partir das trajetórias e velocidades dos meus átomos e moléculas, com os observados macroscópicos que a gente poderia estar obtendo ao longo da nossa dinâmica, né? Então, vai ser importante, eu volto a realçar, né, a importância da gente estar olhando uma média temporal, né, que é essa relação que a gente pode fazer com a média do ensemble que teríamos no sistema experimental, né? Bom, então, para discutirmos a questão das propriedades físicas, né, a ideia é, de novo, eu vou trazer esse ponto que, nesse contexto que a gente vai estar trabalhando aqui, a gente está falando das propriedades de equilíbrio, né, onde as propriedades de equilíbrio vai ser uma função, que ela é uma função do tempo, e ela vai depender tanto das posições quanto das velocidades das partículas, né? Note que a gente pode obter outras propriedades, como, por exemplo, as energias livres, né, que não diretamente a gente pode escrever apenas em termos das posições e velocidades, então é necessário algumas estratégias um pouco mais avançadas aí para a gente obter essas propriedades, né? Bom, então o que é que a gente quer, né? A gente vai querer, em termos de precisão, né, ter uma imagem microscópica dessa função, dessa propriedade de interesse, de equilíbrio, que pode ser a energia potencial, desculpa aqui o erro, a energia cinética, temperatura, pressão, só para nomear algumas possibilidades que a gente teria, né? E o que vai ser feito é que, para cada passo, né, a gente vai calcular quem seria o valor dessa propriedade, e que, de novo, ela depende das posições e das velocidades, né? A pergunta é, como é que essa dependência, o que a gente pode estar fazendo, né? Bom, lembrando que, no caso do experimento, né, que a gente está fazendo uma média no ensemble, os observáveis, a observação que a gente estaria fazendo quando a gente faz uma medida, já é a observação dos valores médios, né? Ou seja, as propriedades macroscópicas, ela é uma média das propriedades microscópicas. Então, você pode ter estados microscópicos diferentes que vão estar dando o mesmo estado macroscópico do meu sistema. Então, se eu faço uma média no ensemble, né, se eu faço uma medida experimental, o que eu estou fazendo é exatamente essa média sobre esses estados microscópicos, né? E, no nosso caso da dinâmica molecular, ou do método Monte Carlo, né, uma modelagem molecular, a gente vai estar fazendo uma média sobre uma sequência de eventos, né? Então, estou chamando aqui uma média temporal, mas, na verdade, é uma sequência de eventos. Então, significa que essa média no meu sistema, né, ou seja, só faz sentido físico se a propriedade que eu estou interessado em determinar, ela ser uma média no tempo, né? Então, para cada configuração que eu tiver no meu sistema, eu consigo fazer essa média do tempo, e essa média que a gente vai comparar, né, com os resultados experimentais, né, disponíveis, ou seja, a informação macroscópica, né, ela veria a partir da obtenção desses resultados, né? Bom, então, dito isso, né, a gente pode calcular várias possibilidades, dentre várias possibilidades que a gente vai estar monitorando, né, na nossa dinâmica molecular, ela estaria a energia potencial, que essencialmente está obtendo, né, aquela função que depende das posições, né, das interações entre dois átomos, por exemplo, entre os potenciais de pares, se for de pares, né? E eu vou calcular para cada passo, né, no tempo, quem é essa energia potencial. Como também posso calcular a energia cinética, que depende diretamente das velocidades, né? Então, naquele tempo presente, naquele passo, eu vou calcular as velocidades e consigo obter a energia cinética, né? Então, a minha média, se eu for fazer agora uma média temporal das energias potenciais, uma média temporal da energia cinética, é que ela vai me permitir, né, obter quem seria, né, o valor
o meu observável macroscópico que eu gostaria de estar obtendo. A temperatura, né, ela sai diretamente das velocidades, né, enquanto a pressão também sairia diretamente do virial, ou seja, das forças que a gente estaria calculando ao longo dessa trajetória. Né? E aí tem algumas propriedades interessantes para a gente, né, no contexto do curso aqui. Né? A primeira, ela está ligada à difusão. Né? Então, se eu estou interessado em falar sobre escoamento de fluidos, né, seja em nano ou em microescala, uma informação que a gente precisa saber é quem é a difusão dessas moléculas, né, no meio, ou seja, a autodifusão delas, né? E a maneira que a gente poderia estar obtendo esse coeficiente de difusão, que é esse Dzinho aqui, é através da chamada equação de Einstein, né? Onde eu, a partir de um tempo longo, né, um tempo relativamente longo, eu vou ter essa relação que o deslocamento quadrático médio, que eu já vou definir, né, ele está diretamente ligado, né, a esse coeficiente de difusão. Ou seja, se eu tiver um gráfico do coeficiente do deslocamento quadrático médio em função do tempo, né, o meu coeficiente angular ele vai me dar o coeficiente de difusão, de autodifusão daquela minha molécula. Né? Bom, e quem que é esse deslocamento quadrático médio? Né? Ele, essencialmente, ele vai estar monitorando a distância do meu átomo em uma determinada posição e em relação à posição desse mesmo átomo a uma origem temporal. Ou seja, se eu estou nesse ponto, né? Vou colocar aqui, se eu estou nesse ponto, né? E aí esse átomo ele agora vai estar andando, né? O que eu vou fazendo é pegando a distância desse átomo em relação à origem temporal onde ele estava naquele T0 e acumulando isso no tempo. Né? Então, é essencialmente esse exercício que é feito e você faz isso para todos os átomos e moléculas do sistema. Né? Bom, então se a gente tem essa informação, né, a gente pode fazer um gráfico, e aqui nesse caso eu estou pegando o caso do metano na fase líquida a 150 Kelvin e a 1000 bar de pressão. Né? Então, nós temos o deslocamento quadrático médio, que é essa relação ponderada, né, pelo número de átomos, uma média sobre todos os átomos no sistema. Você pode escolher um determinado átomo se você quiser seguir, que, de novo, é a posição no tempo t em relação à posição desse mesmo átomo na origem temporal T0. Né? Então, nesse caso, fazendo esse gráfico, né, note que a gente vai ter esse comportamento e o coeficiente angular dessa curva, ela me daria quem seria o coeficiente de difusão do metano nele mesmo, né? Ou seja, o coeficiente de autodifusão daquele sistema. Né? E aí isso se torna uma maneira até da gente poder estar monitorando se você está na fase líquida, se você está na fase gasosa ou na fase sólida. O que é que a gente vai esperar na fase sólida? Né? Que a gente pode ter uma certa... Na fase sólida você vai ver que esse átomo, essa molécula, ele vai ficar, né, se difundindo em torno de um ponto de equilíbrio, né? Porque por conta da própria estrutura do meu sistema, então a gente vai ver uma certa difusão e depois esse coeficiente quadrático médio ele vai ficar constante. Né? No caso de um líquido, né, a gente pode ter um comportamento como esse, e no caso do gás, essa difusão vai ser ainda maior. Né? Então, você tem um coeficiente de angular muito mais abrupto. Né? Obviamente, se você vai em condições de confinamento ou condições especiais, né, inclusive até vários de vocês já vêm explorando isso no cálculo, quem já faz dinâmica molecular, vê que essa expressão, né, esse 6 aqui também depende da dimensionalidade do meu sistema, né, é 6 porque seria em 3 dimensões, mas a gente pode olhar tanto na difusão no plano, como também na difusão se for numa única linha, né, de moléculas. Né? Então, você consegue fazer esse monitoramento das posições e obter quem seriam essas propriedades de interesse, no caso da propriedade de transporte. Né? E aí tem outras funções que são importantes para a gente estar discutindo aqui,
e que ela cai numa classe especial de funções que são funções respostas, né? Que, na verdade, é o que a gente chama de funções de autocorrelação, função de correlação, né? E, essencialmente, o que é que a gente vai estar olhando? Como uma propriedade, né, ela vai estar correlacionada com a outra em função do tempo, né? E aí, a forma da gente... você vai ver que vai ser muito útil, no caso aqui da descrição em termos do escoamento de fluidos, né? Que a gente vai poder obter, por exemplo, quem seria o espectro vibracional de um determinado fluido, né? Apenas conhecendo as velocidades desses fluidos. E, a partir disso, também obter, por exemplo, o coeficiente de difusão, uma maneira indireta, né, de obter esse coeficiente de difusão. Bom, então, o que é essas funções de correlação, né? Ela, na verdade, vai ser um produto escalar, não, a média do produto escalar, de uma determinada propriedade A, né, que vai estar num tempo de origem T0, e uma propriedade B, né, que a gente gostaria de ver a correlação entre A e B, né? E a forma de se fazer isso vai ser uma média, né, dentro desses produtos, né, de A vezes B, só que o A0 vezes B no T igual a zero, o A0 vezes, agora centrado, né, no T igual a 2, T igual a 3, e assim vai, né? Então, como é que é feito isso? Então, o meu primeiro termo, né, da minha função de correlação no T0 vai ser o produto do A0 vezes o T0, ou seja, 2 vezes 4, né, 3 vezes 2, 1 vezes 3, 5 vezes 5. Então, ele vai me dar um certo valor. O meu termo, né, em termos do meu tempo t igual a 1, eu vou pegar agora, né, centralizar em termos do meu A, né, e multiplicar para quem seria, né, essa diferença de 1. Então, vai ser 3 vezes, no caso, 4, o 1 vezes o 2, o 5 vezes o 3, e assim por diante. E a mesma coisa, né, as correlações em relação a uma variação de 2 vezes ΔT, né? Então, eu precisaria estar fazendo dele em relação ao T0 no B, então vai ser 1 vezes 4, 5 vezes 2, aí você vê que a gente não tem mais termos, né, para estar incluindo aqui. Bom, então esse exercício numérico, né, ele vai ser muito útil, principalmente quando a gente estiver fazendo esse produto, né, essa média sobre esse produto, que é o produto entre as velocidades dos átomos, né, que é o que eu mostro aqui para vocês, né? Então, o que está sendo feito? Eu estou pegando a velocidade do átomo I, né, no tempo de origem T0, e verificando como é que esse átomo, como é que essa velocidade desse átomo está correlacionada com essa mesma velocidade em outros tempos, né? Que a gente faz a partir desse produto, né? E eu vou mudando a origem temporal a cada passo e fazendo uma média sobre todas as configurações que eu teria para aquele átomo, né? Eu poderia fazer isso também para todos os demais átomos. Então, se eu tenho tipicamente, né, essa função de autocorrelação, ela vai ter esse comportamento, né? Eu posso normalizar essa função de correlação, né? Então, eu estou vendo ela em função do tempo, e o que aparece é que, a partir dessa função de autocorrelação, a transformada de Fourier dessa função de autocorrelação, ela vai me dar o espectro vibracional, né, do meu fluido. Então, eu consigo, a partir dessas funções de autocorrelação, ou de várias outras, né, obter o que seria, né, algumas propriedades interessantes, né? Então, por exemplo, a difusão ela vai sair diretamente da integração dessa função de autocorrelação da velocidade. A viscosidade, né, ela vai sair em relação a esse produto, né, que está ligado aos produtos das velocidades e do produto do virial, né? A condutividade térmica vai sair dessa minha corrente de calor, né, que a gente consegue obter a partir das energias potenciais para cada um dos sítios. E, dessa forma, né, eu consigo, a partir das relações dessas funções de correlação, obter, né, várias propriedades físicas de interesse, né? Difusão, viscosidade, né, propriedades térmicas e assim por diante. Então, eu consigo caracterizar as minhas propriedades físicas
a partir dessas funções de correlação, né? E aí eu vou dar um exemplo que a gente havia trazido de um trabalho que está ligado, essencialmente, à difusão, né? Ou melhor, do uso de nanopartículas em fluidos, e aí você tem a relação entre diferentes fluidos, né? Então, a gente vai estar olhando, que eu já mostrei para vocês, como essas propriedades de interface e as propriedades dos determinados fluidos ele vai estar mudando em função das condições que estão sendo impostas, né? E a maneira de a gente vai fazer algo, eu trouxe esse problema que a gente vai fazer algo similar no nosso trabalho aqui, que vai ser a interface entre dois fluidos, né? Onde nós vamos calcular quem seria tanto os coeficientes de difusão em cada um dos diferentes fases, bem como a tensão interfacial e a viscosidade, né, de cada um desses fluidos de interesse, né? E aí, para isso, uma das formas de se fazer é obter, por exemplo, a distribuição radial, ou seja, como está orientada as moléculas naquela interface no meu sistema. A gente já havia trazido essa discussão aqui anteriormente, né? E essa função de distribuição radial, ela nada mais é do que indicar, né, qual seria a probabilidade de eu encontrar um determinado átomo ou uma determinada molécula a uma certa distância, né, em média. Então, com isso, a gente consegue obter que seria a coordenação daquelas moléculas, né, obter se teria características que seriam inerentes a uma fase gasosa, uma fase líquida, um sólido, né? E, ao mesmo tempo, a gente consegue, como eu já havia mostrado, né, obter o coeficiente de difusão a partir da relação que seria que dependeria do deslocamento quadrático médio, né? No caso da tensão interfacial, da tensão de superfície, né, para isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai estar olhando como é que é a pressão em cada um dos sítios aqui do meu sistema, né, e a gente consegue calcular, né, a partir dessa integral, o nosso coeficiente de tensão interfacial, né, que é essencialmente a pressão que estaria ligada a você estar paralelo a essa interface ou perpendicular à interface. Então, essa diferença de pressão, esse gradiente de pressão em torno da interface, é que faz com que a gente calcule, né, a tensão interfacial. E aqui, com isso, a gente já tem uma descrição de vários elementos que vão ser úteis para fazer a conexão com escalas maiores. Então, quando vocês vão ver que a próxima técnica que a gente vai estar explorando vai ser a técnica da rede Boltzmann, né, o Boltzmann na rede, e que a gente vai precisar dessas informações, né, tanto da difusão, quanto a tensão interfacial, né, e a maleabilidade para esses sistemas, né? Então, isso é algo que vai ser... Você vê que a partir de uma informação que ela é a nível atomístico e molecular, nós conseguimos obter informações que podem ser utilizadas para comparar com resultados experimentais e ou mesmo serem usadas como dados de entrada, né, para ordens maiores, né? E a tensão interfacial, aqui só um exemplo, né, que a gente consegue determinar essa tensão interfacial para diferentes fluidos, né, com diferentes concentrações de partículas, em função dessa concentração e usando diferentes composições de salmoura, né, como eu coloco aqui nesses gráficos, né, só para vocês terem uma ideia do que é possível fazer, né, com essas simulações, né. Bom, então, finalmente, como possibilidades, né, o que a gente pode tirar das simulações moleculares e que podemos comparar diretamente com resultados experimentais, né, ou mesmo ter informação mais completa sobre o que está acontecendo no meu sistema, tá? Então, do ponto de vista pensando em termos dessa descrição de fluidos, né, de escoamento, de imediato a gente consegue entender as interfaces, né? Então, como é que está orientada as moléculas em torno dessa interface? Informações quanto à parte espectroscópica, ou seja, você tem informação sobre o espectro infravermelho, o espectro Raman, né, o espectro de ressonância magnética, né, dos meus sistemas. Então, consigo
verificar aqueles tempos de correlação, né, T2, T1, que a gente teria no sistema, bem como, né, várias informações quanto à dissolução, as propriedades de transporte, tá? A difusão desses átomos naquele sistema, a própria viscosidade, né, e como seria o comportamento de transporte nesses materiais, e essa relação entre fluido-fluido e fluido-sólido. E eu acho que um ponto mais interessante aqui é a gente poder ser capaz de prever a termodinâmica, né, e a estabilidade de fases desse material. Então, um exemplo que eu trago aqui é um exemplo próprio, que fez parte da minha tese de doutorado, né, muito tempo atrás, onde a gente calculou a energia livre em função da temperatura de um material que não existia a priori, né? Então, a gente queria, aqui, eu só trouxe como referência que era, na verdade, o silício e o silício na fase líquida, né? Mas a gente usou essa primeira referência para obter propriedades físicas de um material que não existia ainda na natureza, e a gente conseguiu determinar o coeficiente o ponto de fusão desse material. Isso ajuda muito, né, para auxiliar nas escolhas de síntese e caracterização desses materiais. Então, qual que foi a ideia aqui? É ser capaz de calcular a energia livre usando métodos de modelagem molecular, onde eu teria, né, isso aqui comparado com resultados experimentais, são os pontos, então, em linha, a linha cheia seria os resultados usando modelagem molecular, no caso aqui com Monte Carlo, e essencialmente você via, né, quem é a energia livre da fase sólida em relação à energia livre da fase líquida, e o ponto onde havia esse cruzamento, né, a gente consegue determinar quem é o ponto de fusão, né? Então, você consegue ter um poder preditivo em relação às propriedades termodinâmicas de interesse, né? E aí, com isso, né, acho que a gente finaliza essa discussão aqui em termos da dinâmica molecular, né, quais são as propriedades físicas que a gente pode estar obtendo, né? E eu só vou aproveitar um pouquinho, vou interromper aqui a gravação, a gente vai dar um outro intervalo.